Muito bem, estamos aqui na nossa aula, onde nós vamos fazer um apanhado de todas as mudanças que estão previstas para 2023, em termos de políticas públicas trabalhistas relacionadas ao novo governo. E essas mudanças, elas vão impactar em normas, em legislações que já foram aprovadas, que estão em vigor ou que estavam aprovadas para o próximo ano. E também tem coisas novas para acontecer, tá bom? Então, o objetivo é falar sobre isso. Primeiro ponto que eu quero passar para vocês é que esse novo governo ele tem uma maior pressão em reorganizar o orçamento sindical. Por quê? Porque é a maior rede de apoio do governo que está começando agora, que é as organizações sindicais. Então, o fim da compulsoriedade, que era o quê? Obrigatoriedade da contribuição sindical, confederativa, assistencial, desde 2017, da época que Michel Temer assinou a reforma trabalhista, deixando as contribuições sindicais como a livre escolha do trabalhador e não mais obrigatório, e isso causou uma dificuldade na subsistência dos sindicatos, certo? Das organizações sindicais. Enfraqueceu as organizações sindicais, e isso acabou causando um efeito econômico no país, que foi o quê? Eles trabalharam menos a favor das reposições salariais, trabalharam menos a favor das negociações, isso prejudicou. Os salários eles não foram acrescidos de forma interessante para os trabalhadores, e isso, lógico, acaba voltando para a economia do país. Porque se o trabalhador não tem dinheiro, não tem como ele gastar, ou se ele ganha menos, ele gasta menos, a economia começa a patinar. Então, tudo o que acontece no governo reflete na economia do país, e isso volta e reflete na vida de todos os brasileiros, certo? Então, essa pauta da questão sindical está para acontecer no primeiro trimestre. Então, dentro dos próximos 3 meses, eles já vão fazer a votação para mudar essa questão das contribuições sindicais voltarem a ser obrigatórias. Talvez não tenha esse mesmo nome, talvez venha de uma forma um pouco diferente, mas voltarão, contudo, a serem obrigatórias para que os sindicatos ganhem força novamente, porque é o maior apoio do governo atual, certo? Então, isso é fato, a gente já esperava e está previsto para ser mexido já no primeiro trimestre. Então, até março, eles já vão estar votando isso, certo? As políticas públicas trabalhistas, elas estão sendo montadas e já estavam desde o ano passado, né, logo após o período da eleição, pelas centrais sindicais e pelos novos ministros, certo? Então, as políticas públicas trabalhistas, elas já estão sendo trabalhadas desde novembro, dezembro, enfim, já tem muita coisa prevista aí com o objetivo de mudança. Uma das coisas que já foi falado abertamente a respeito da mudança do salário mínimo, que inclusive quem foi que perguntou? Acho que foi a Thalita que perguntou sobre o salário mínimo hoje. Então, o antigo presidente, ele havia já assinado um salário mínimo de 1.302. O novo presidente já adiantou que vai mudar para 1.320. Porém, o que nós temos hoje de medida provisória, assinado, normativa, tudo bonitinho no Diário Oficial, é de 1.302. Luciana, então o que eu faço? Se você conseguir aguardar, aguarda, porque é muito provável que realmente vá para 1.320 e junto já saia a tabela de benefícios, de tabela de desconto de
de INSS, salário família, como todo começo de ano acontece, tá bom? Então, essa é uma das primeiras coisas, que é a mudança do salário mínimo, que está aprovado, por enquanto, 1.302, e muito provável que vá para 1.320, tá? Uma outra situação é mudança na Previdência. Então, já existe estudos para que mexa em questões de aposentadorias e também para zerar fila do INSS. Eles querem englobar, incluir, né, algumas atividades a mais em aposentadorias especiais, naquelas que a pessoa se aposenta antes, né, num período menor, 15, 20 ou 25 anos, né? Então, pessoas que estão expostas a um nível máximo de insalubridade. Então, está previsto para incluir algumas atividades nas aposentadorias especiais, porém não sabemos exatamente ainda quais são e estamos aguardando essa informação. Uma outra mudança em relação à idade mínima para a mulher se aposentar de 62 anos. Então, já foi falado sobre isso. Gente, o que eu estou falando aqui não está em lei, não está em normativa, está no projeto, tá? No projeto que eles estão trabalhando desde novembro, tá? Ministros, toda a composição do novo governo, centrais sindicais, enfim. Então, está ali no plano de governo, ok? Uma outra situação também que está prevista é a questão de muitas mudanças da reforma trabalhista. Por exemplo, muito provável será tirado o teletrabalho ou alterado a forma como ele é hoje, trabalho remoto, home office. O intermitente provavelmente será excluído, né? Ele vai deixar de existir. A parte também de terceirização, que foi alterada pela reforma trabalhista, em que poderia se terceirizar a atividade fim, que é a atividade principal da empresa, e não apenas a atividade meio, como era antes, que era só portaria, limpeza, hoje pode se terceirizar até a parte produtiva da empresa. Eles querem tirar isso e voltar como era, tá? Deixar a terceirização para apenas atividade meio, que seria portaria, limpeza, coisas que não tem nada a ver com a atividade principal da empresa. Muito provável que isso vai mudar também. Uma outra coisa são alterações no trabalho temporário, que também teve uma atualização de lei recentemente, e é muito provável que essa atualização volte o que era ou que mude, venha coisas novas em relação ao trabalho temporário, tá? Então, nós sabemos que o trabalho temporário, ele foi permitido, por exemplo, não apenas 6 meses, né, 180 dias, mas uma prorrogação de mais 90 dias, enfim, foram várias mudanças que teve, e pode ser que isso está na pauta para ser alterado também. Então, contribuições sindicatos, nós já sabemos que vai deixar de ser opcional, volta a ser obrigatório, tá? Pode ser que seja num outro molde. Uma outra coisa também é que eles estão falando muito forte do sindicalismo 4.0, que é uma revolução do sindicato dentro do contexto indústria 4.0, que é o quê? É um reconhecimento maior da classe, né? Acesso à plataforma de dados. Luciano, eles vão ter acesso ao e-social? Não sabemos como será isso, mas o que eles querem é que o sindicato ele tenha uma abertura maior de informações, de dados, para que eles possam fiscalizar, acompanhar, cobrar, enfim. Não sei exatamente como será isso, conforme forem falando, eu vou trazendo para vocês, certo? Porém, eles falam que não vão deixar a forma antiga de trabalho, de paralisações nas empresas, de manifestos, enfim. Então, eles querem manter isso, mas também querem mudar aí para um contexto sindicalismo 4.0, onde eles querem também trabalhar mais com redes sociais e utilizar mais recursos tecnológicos.
Então, não sei também exatamente, né? Redes sociais a gente sabe, mas quais recursos tecnológicos não sabemos exatamente, mas está no projeto de ter assim um avanço da parte sindical. Provavelmente a homologação volta, tá? Isso é muito provável, porque o sindicato sempre trabalhou muito pelo projeto tripartite, que é as três partes, funcionário, empresa, sindicato, para que ele possa acompanhar de perto. Então, é muito provável que a homologação volte, tá? O que mais? E uma outra coisa é que a reforma trabalhista que eu li, né, que eles querem também mudar, é que a reforma trabalhista, ela atribuiu responsabilidade aos sindicatos pelas normas coletivas. Por exemplo, se eles colocassem lá uma cláusula numa convenção coletiva que de alguma forma prejudicasse o trabalhador e esse trabalhador entrasse na justiça, o sindicato ele seria corresponsável no processo junto com a empresa. Percebe? Por quê? Porque o sindicato ele tem essa questão de fazer também os acordos individuais, que são direto com a empresa, sabe? Tem o acordo coletivo, que é para a categoria toda, e aqueles acordos individuais, que é sindicato-empresa. Então, a reforma trabalhista trouxe essa responsabilidade para o sindicato. Olha, se vocês fizerem, independência coletiva ou individual, qualquer coisa que venha fraudar a legislação nos termos de Constituição Federal, do que é mais daquilo que ele não pode mexer ou que vai prejudicar o trabalhador de alguma forma, ele é responsável no processo, na ação, junto com a empresa. E vice-versa também. Caso ele coloque uma cláusula que favoreça absurdamente o trabalhador e prejudique absurdamente a empresa também pode acionar na justiça o sindicato relacionado àquela regra ou àquela cláusula. Então, a reforma trabalhista jogou essa responsabilidade para o sindicato, certo? Então, sobre tudo aquilo que eles negociam, colocando-os como corresponsáveis em ações que envolvem validade de regras e normas coletivas. E o objetivo deles também é tirar isso, tá? Então, isso também já está na lista para que saia do contexto. Uma outra coisa que eles também querem derrubar é a pejotização, que foi liberada também na reforma trabalhista, que é o quê? A possibilidade da empresa contratar um PJ, uma pessoa jurídica, uma pessoa, né, não como seletista, mas uma pessoa, por exemplo, profissional liberal, um contador não como seletista, mas que cumpra horário, que está lá todo dia na empresa, sem ter vínculo empregatício, porém, ele emite a nota e recebe, desde que ele não tenha sido funcionário nos últimos 18 meses, lembra da regrinha? Mas era permitido, sim, que a empresa contratasse PJs para trabalhar, por exemplo, na área de TI, na contabilidade, em coisas específicas da empresa. Então, eles também querem tirar essa regra da contratação de PJ. Uma outra novidade é a questão do motorista de aplicativos. Então, eles também querem regulamentar que os motoristas de aplicativos, tanto Uber quanto iFood, 99, enfim, todos os aplicativos, sejam motoboys ou sejam motoristas de veículos, que eles vão, que eles tenham registro em carteira, tenham direitos trabalhistas, tenham horário para trabalhar, assim, sejam seletistas, tá? Então, eles não poderão mais ser contratados como eles são hoje, eles terão que ser funcionários registrados, seletistas, e eu já tenho visto uma revolta, assim, da classe, até, assim, dos próprios motoristas, porque o objetivo deles é realmente ficar na informalidade, porque muitos trabalham em tempos vagos, não querem ter esse compromisso de horário, ou porque já tem outros compromissos ou outros trabalhos,
e esse é um modelo que é usado mundialmente, né, em vários países do mundo, de ter ali os motoristas de aplicativo, porém, existe dentro do projeto a ideia de seletizar, né, colocar como seletistas todos os motoristas. Apesar deles não quererem, se a regra vier, terá que ser assim, certo? Uma outra mudança é dispensa coletiva. A reforma trabalhista, ela também trouxe a possibilidade de que a empresa fizesse dispensas coletivas sem autorização sindical. Por quê? Porque antes, quando uma empresa ia dispensar uma grande quantidade de trabalhadores, ela precisava de autorização do sindicato, acompanhamento. Mas a reforma veio dizendo que não precisa, desde que ela faça a dispensa sem justa causa e que ela pague todos os direitos. Normalmente, ela não precisa mais dessa autorização sindical. Então, eles querem que volte a necessidade do acompanhamento e da autorização sindical para dispensas coletivas, tá? Em grande quantidade. Eu sei que é muita coisa, gente. Eu vou falando, depois no final, vocês têm dúvida, anota que no final eu vou tirando as dúvidas. Ok? Porque senão não dá tempo da gente falar tudo. Férias. Também está previsto no planejamento mudar as flexibilizações de férias que foram impostas. Então, essa divisão em 3 períodos, enfim, todas as possibilidades que foram colocadas provavelmente serão tiradas. Vamos falar de que mais? Negociações individuais. Sabe aquela flexibilização que a reforma trabalhista deu para quem ganhava mais que 2 tetos da Previdência? Tá? Quem ganhava aí acima de 15 mil reais, concurso superior, a pessoa poderia fazer um contrato totalmente diferente de CLT, enfim, de tudo que tem de legislação. Por quê? Porque entendia-se que a pessoa já estava num nível diferenciado, que ela poderia fazer as próprias regras junto com o empregador, definir ali o seu próprio contrato de trabalho. Isso também está previsto para ser tirado, bem como toda essa facilidade de acordos individuais. Vamos ver, eu não anotei, mas vamos ver se eu lembro aqui. Por exemplo, banco de horas de 6 meses sem precisar do sindicato. Estou dando um exemplo. Era um acordo direto entre a empresa e o funcionário, sem necessidade de envolvimento sindical, desde que o banco de horas seja zerado a cada 6 meses. Então, provavelmente, isso também vai cair. Outra coisa é compensação de dias, pontos ou de horas dentro do próprio mês, sem necessidade de acordo sindical. Então, por exemplo, a feriado na quinta, o pessoal quer emendar a sexta, e aí pega um dia para fazer uma compensação. Então, a reforma trabalhista disse que, se fosse, desde que seja dentro do próprio mês, não precisa ir para o banco de horas, pode ser compensado dentro do próprio mês, sem necessidade de envolver o sindicato. Provavelmente isso deixa de existir também. Então, assim, tudo que foi liberado para ser acordado de forma individual entre empresa e funcionário, provavelmente deixará de ser assim, voltará à forma antiga, que é o quê? Com participação de sindicato. Outra coisa também é a prorrogação de jornada, que antes precisava estar previsto na convenção coletiva, então deixou de ter essa necessidade com a reforma trabalhista. Então, se isso acontecer, para cada pessoa, de novo, que for admitida, a gente vai ter que ter ali, ver se a convenção permite e o documentar de que a pessoa concorda em fazer horas extraordinárias, prorrogação de jornada, tá bom? Com toda a regra de como será pago, enfim, igual era antes. Eles querem trabalhar a questão das políticas públicas trabalhistas
com mais força do Estado nas organizações sindicais, tá? Então, eles reclamaram da redução da participação estatal na organização sindical. Por quê? A partir do momento que o governo deu mais liberdade para as empresas negociarem com os trabalhadores, o sindicato ele ficou mais de lado. Então, eles reclamaram muito disso, tá? Então, eles querem que o Estado participe mais na organização sindical e que as organizações sindicais elas tenham aí um maior contato nas decisões das políticas públicas trabalhistas do país. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. É a retomada do Ministério do Trabalho, que ele tinha sido desmembrado. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tinha sido juntado ali no Ministério da Economia, junto com a Previdência. Então, eles estão separando de novo. Então, era separado, foi tudo junto, e eles estão separando de novo o Ministério do Trabalho. E eles querem fazer uma reorganização nas questões trabalhistas, junto com o novo Ministério do Trabalho, e de políticas públicas para crescimento da massa salarial. Então, eles querem fazer políticas para crescer ali o nível de emprego no país e também o nível salarial, tá? Eles querem também que o novo Ministério do Trabalho trabalhe com estruturas de apoio e fiscalização com as empresas, tá? Então, de forma mais pesada ali na questão de fiscalização e também fraudes trabalhistas, trabalho escravo, enfim, tudo isso que a gente já sabe aí. Então, eles querem que o Ministério do Trabalho retoma essas questões de fiscalização de forma mais intensa. Com certeza, eles vão revogar vários atos normativos, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, foram criados atos normativos por exemplo, para questões de momento de calamidade pública, certas flexibilizações de situações de contratação, de demissão, de redução salarial, de redução de tempo de trabalho, de jornada, enfim, a gente sabe que, por conta da pandemia, o governo deixou pronto leis já para o futuro que facilitam situações de calamidades públicas, como aconteceu na pandemia, ou, por exemplo, hoje nós temos alguns estados ou cidades que estão sendo, estão passando por aí por um sofrimento de questões de alagamento, enfim. Então, já deixaram pronto uma política, normas para isso, e é muito provável que eles vão revogar esses atos normativos. Uma outra coisa na questão de SST, NRs do Ministério do Trabalho, elas sofreram alterações, como, por exemplo, as empresas de Simples Nacional já não são mais obrigadas a ter PCMSO, PPRA, aquelas chamadas micro e pequenas empresas, né? E as entidades sem fins lucrativos, elas deixaram de ser obrigadas, conforme NR1, de ter o PPRA, o PCMSO, e é muito provável que isso mude também. Tivemos mudanças nas NRs 3, 4, 5, enfim, várias e várias mudanças nas NRs do Ministério do Trabalho. É muito provável que esses atos normativos sejam revistos e repassem por mudanças novamente, tá bom? Fundo de garantia. Já está determinado de que não serão mais liberados saques aleatórios, como aconteceu em 2017 até 2022. Então, nós sabemos que devido à crise, né, que o país enfrentou, Michel Temer, na época, depois que ele assumiu, depois da Dilma, ele foi a primeira vez que ele fez uma liberação de FGTS aleatório, né, para quem tinha fundo de garantia parado, de empresas que pediu demissão, enfim. Então, ele liberou com algumas regras, alguns fundos de garantia, e isso acabou se estendendo, e até novas regras de saques de fundo de garantia num outro governo, porque teve também a pandemia. E
o saque do FGTS, ele vem para suprir necessidade do trabalhador, do desempregado, enfim, para que ele tenha como suprir sua família e que ele possa também movimentar a economia do país. Então, já está previsto que não terão novas opções de saques, tá? De FGTS, então quem aproveitou e pegou, pegou, quem não pegou, por enquanto, não vai pegar mais. E por quê? Porque eles querem utilizar o dinheiro do FGTS investindo nas políticas públicas trabalhistas aí, em novos projetos. Também está previsto política de equidade salarial, então eles querem trabalhar mais na questão de um salário mais justo entre as classes, certo? E também vão trabalhar bem pesado no combate à discriminação, principalmente relativa a gênero, e com medidas punitivas duras, tá? Então, eles querem trabalhar bastante na questão da discriminação nas empresas, da questão de contratação, ou não contratação, ou demissão de funcionário por questões relacionadas a gênero. Então, existe aí um objetivo de trabalhar bastante em cima dessa situação. Temos ainda 2 minutos, vou continuar aqui. Eles também têm um projeto de criar normas para trabalhos em plataformas digitais. Então, não sei se vocês recebem, mas eu recebo bastante nas redes sociais e até, às vezes, no meu WhatsApp, convites, trabalhe por tanto real por dia, publicando não sei o que na rede social, ou não sei o que em plataforma. Então, esse tipo de trabalho que a pessoa faz, ele não tem nenhuma norma hoje, tá? É um freelancer, né? Não tem nenhuma regra, então eles querem normatizar todos os tipos de trabalhos de plataformas digitais, tá? Com direitos, remunerações específicas, jornada máxima de trabalho, organização sindical específica para essa categoria e integração previdenciária, para que recolha para o INSS, para que eles tenham direitos a benefícios futuramente. Também está correndo no Supremo Tribunal Federal a proibição da dispensa sem justa causa. Isso mesmo. Então, existe aí uma proposta da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e da CUT, onde eles questionam o decreto 2100, que foi aprovado em 96 pelo Fernando Henrique Cardoso, que revogou a Convenção 158 da OIT, que o que era? Antes não podia desfazer a dispensa sem justa causa e somente com justa causa, e eles estão questionando, né, essas centrais sindicais aqui estão questionando essas questões e querem que esse decreto ele seja considerado inconstitucional. Lógico que a gente sabe, está rodando lá no Supremo, está para ser ainda estudado nesse primeiro semestre, e não sabemos ainda como que vai ser, sabemos que isso vai engessar bastante a questão da trabalhista e das empresas, certo? Então, assim, pode também atrapalhar investimentos no país. Então, essas são, assim, a lista de coisas que eu fiz, tá? Eu estou terminando aqui a gravação e eu vou mandar um outro link para a gente tirar dúvidas, combinado? Então, eu vou mandar um novo link para a gente tirar dúvidas de tudo que eu falei com vocês.